Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós. Aqui nós não temos conversas rasas, nós tratamos de princípios que sustentam destinos. Se essa mensagem edificar você, já se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Me siga nas redes sociais, no Instagram, @VanderleiDalvito, porque quando a verdade é liberada, ela precisa alcançar mais pessoas. Shalom, shalom. E aí, pessoal, chegamos na terceiro episódio da série Discipulados e hoje nós vamos falar um pouco do preço do discipulado. Estou aqui comigo o profeta Vanderlei e eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o preço do discipulado. A gente sabe que Jesus nunca conquistou o discípulo escondendo o custo, Ele sempre deixou claro que segui-lo exigia renúncia. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A principal renúncia, o principal preço do discipulado é negar a si mesmo. Negar a si mesmo. Olha só que interessante. Quando eu nego a mim mesmo e sigo a Jesus, na verdade, eu ganho algo tremendo. Eu ganho a identidade em Cristo. Eu ganho muito. Isso é lindo. Muitas pessoas pensam que é só perda. Negar a si mesmo. Quem não tomar a sua cruz e negar a si mesmo não é digno de mim. Jesus dizia... que coisa chata, negar a si mesmo para seguir Jesus, aí fica difícil, Alguns podem pensar. Mas o que é negar a si mesmo? É negar a sua própria vontade, seu ego, seus orgulhos, negar suas humanidades, no sentido de procurar satisfazer suas humanidades, é negar, seguir o seu próprio coração e seguir a Jesus, os ensinos do Senhor Jesus. Principal preço do discipulado é negar a si mesmo, é abrir mão do controle da sua vida e entregar para Jesus. Então, é parecido com o que acontece no quartel, num exército. No exército, quando a gente entra em forma, quando a gente decide ou tem que entrar em forma, a partir do momento que a gente entra em forma, isto é, que a gente está lá junto, na frente das autoridades, dos capitães, generais, a gente está sob comando. Então, eu acho muito interessante como funciona essa questão de autoridade. Digamos, alguém do pelotão, um sargento do pelotão diz: pelotão ao meu comando, pelotão sentido. A partir daquele momento, você não é mais dono de si. Você vai atender todo o comando que é dado. Então, o sargento passa, por exemplo, para o tenente passa para o capitão da companhia, e depois cada capitão das companhias passam o comando de todas as suas companhias ao major ou ao general. E então, quando o general diz, batalhão meu comando, batalhão sentido, todos aqueles, às vezes milhares de soldados, todos ao mesmo tempo, sentido, batalhão descansar, todos, ninguém mais é dono de si, ninguém mais pode ficar, eu fui no banheiro, não vai, eu tô com fome, não importa, tô com sede, não importa, tem uma mosca aqui na minha cara, deixa a mosca ali. Então, é incrível isso. É mais ou menos assim você decidir seguir a Jesus. É basicamente você dizer assim: Jesus está a meu comando, está me comandando. Sim. E então Jesus diz: Vanderlei ao meu comando, Vanderlei sentido. E eu disse: aqui estou, Senhor, eis-me aqui. Como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías 6. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando Jesus disse: Vanderlei, sob meu comando, Vanderlei sentido, e eu lá em Teutônia disse: eis-me aqui, tu vai para Goiânia estudar, e disse: eis-me aqui, mas eu vou abrir mão de um salário bom. Na época eu estava começando a ganhar um salário bom, interessante, mas vou. Aí depois, que estava bom em Goiânia, o Senhor disse: sim. Vanderlei, eu sou meu comando, volta para o Rio Grande do Sul. Deus, mas está tão bom aqui. Volta para o Rio Grande do Sul, depois vai para cá, vai a Veracruz, mas não tem nada ainda lá, só tem um grupo pequeno. Vamos. Então, por aí vai. Negar a si mesmo para o homem carnal é uma grande perda.
E o diabo trabalha isso. E o diabo trabalha essa ideia. Na Bíblia de Satã, filosofia de Anton LaVey, diz mais ou menos assim, que o Deus cristão, ele é um Deus castrador, é um Deus punitivo, é o Deus do não, é um Deus sem graça, o Deus chato, que eles vendem a ideia que Deus chato é Deus cristão, não matarás, não roubarás, não dirás, não, é o Deus do não. Já Lúcifer é o Deus do sim, da licenciosidade. Então, e ele chega à conclusão que o verdadeiro Deus do amor é Lúcifer. Porque Lúcifer deixa você livre para amar quem você quiser, como você quiser. E o Deus cristão, ele é um castrador, né? Então, olha a ideia que chega à humanidade, né? Anton LaVey trazendo o coração humano, né? Inspirado por Satanás. A que ponto chega? Deus dando assim mesmo. Das pessoas chegar a uma conclusão de que verdadeiramente negar a si mesmo é uma coisa muito terrível, muito chata, é uma exigência muito cara de Deus, e é tão forte isso. Tem uma banda chamada Stryper, é uma banda que começou cristã, depois a banda toda se desviou, começou a cantar rock cristão, depois ela começou a cantar rock no mundão. E daí uma das músicas que eles fizeram foi que Jesus exigia muito deles, que eles não davam conta de atender toda a exigência de Jesus. Foi nessa vibe aí também, né? Que era muito pesado, que era muito difícil, então eles largaram de mão. Aí depois, eu não sei se não deu muito certo, né? Os fãs no mundão, eles viraram crente de novo. Viraram gospel de novo. Voltaram. Então, gospel de novo. Não sei se por conta de dinheiro ou porque se arrependeram, mas enfim. Mas olha só, o que eu quero dizer é, você negar a si mesmo pode parecer um preço na ótica do diabo e na ótica humana, mas você vai ganhar uma identidade em Cristo tão fantástica que você jamais imaginou. Olha, a nova identidade, você negar a si mesmo, você vai ter um si mesmo em Jesus tão mais tremendo. Imagine, Paulo negou a si mesmo, perseguindo cristãos e tal, né? Ele seria um bom fariseu, era um bom estudioso, um bom estudante e tudo mais. Ele negou a si mesmo, mas ele se tornou o grande apóstolo Paulo. A maioria dos teólogos que pensam assim, das primeiras pessoas que eles querem abraçar no céu é Jesus e o apóstolo Paulo. Então, o fato do apóstolo Paulo negar a si mesmo e não fazer suas próprias vontades, deu a ele uma identidade em Jesus muitíssimo melhor do que a identidade dele se ele não negasse a si mesmo. E assim você pode ir por todos os personagens bíblicos. Olha a identidade que Davi teve em Jesus, em Deus, né? Negando a si mesmo, quando ele poderia ter matado o rei, né? Saul, que perseguia ele decidiu, não vou tocar no ungido do Senhor, ele negou a si mesmo, e ele esperou o tempo de Deus, e ele se tornou o grande rei Davi. Então, é falácia acreditar que negar a si mesmo é um preço tão alto, é algo tão difícil, é algo que te poda e que te castra como um ser humano. O progressismo fala isso, o progressismo vai dizer isso. Faz o que tu quiser, né? Isso também é a palavra de Anton LaVey, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, né? De Aleister Crowley, né? O livro da lei de Aleister Crowley. Então, a mentalidade de Satanás está muito alinhada com a mentalidade pós-moderna, a mentalidade progressista. Olha, se for botar a Bíblia de Satã e as crenças progressistas, vai ter muito alinhamento, porque o inimigo está conseguindo cegar e colocar falácias em boa parte da população. Mas está chegando um momento também que a verdade do Senhor está prevalecendo em outra parte da população. O importante a gente conversar aqui é negar a si mesmo
é uma bênção. Você vai ter uma nova identidade em Cristo Jesus, muito melhor daquela identidade que você decidiu negar. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre renúncia dentro da igreja. Por que hoje é tão difícil tu ver, assim, algumas igrejas, principalmente as igrejas mais modernas, elas falarem tanto sobre esse assunto de renúncia, de negar a si mesmo? Claro, a renúncia vai trazer essa ideia de que eu estou perdendo algo, né? É renúncia, por exemplo, alguém tem direito a certos valores, né, financeiramente falando, digamos, mas às vezes para não dar briga em família lá, a pessoa resolve renunciar àquele valor. Sim. Essa renúncia significa que a pessoa decidiu abrir mão daquele valor, pode ser grande, pequeno, muito, pouco, ela decidiu abrir mão daquele valor para não ter atrito com pessoas, para não ficar de mal com o familiar, então é uma renúncia. A renúncia envolve você abrir mão de algum valor que para ti é caro, para ti é caro. Então, para o ser humano é muito valoroso, é muito caro essa questão de dirigir a própria vida, de dirigir seus passos, de estar no controle, de supostamente estar no controle, né? Para o ser humano é muito importante essa ideia de que ninguém manda nele, que ele é autônomo, que ele mesmo decide o seu próprio passo, o seu próprio caminho, né? Profeta, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a promessa, né, que Deus nos faz, e sobre o processo e a questão da frustração. Se isso está alinhado junto no discipulado, essa questão da promessa, e o que o discípulo precisa fazer para realmente conquistar essa promessa, chegar ao ponto que Deus prometeu para ele. A promessa tem a ver com herança, né? A paternidade verdadeira gera herança. O discipulado verdadeiro gera herança. Então, qual é a promessa do discipulado? É que a gente vai herdar as coisas ligadas ao nosso discipulador. No caso de Jesus, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Logo ele diz, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. Olha só que interessante. Jesus primeiro ele diz que toda autoridade foi dada a ele, e agora ele diz, essa autoridade eu dou para vocês. Isso é herança. Um verdadeiro discipulado vai gerar herança no filho, vai gerar herança espiritual no filho. Então, eu herdei muitas bênçãos por ser discípulo de Jesus, muitos herdaram muitas bênçãos por serem meus discípulos. Essa herança deve acontecer. Quando não há um discipulado verdadeiro, é bem provável que essa herança não vá acontecer, que essa promessa não vai acontecer. Aí você pode pensar em Judas, né? Judas fazia parte do grupo de discípulos, né? A palavra foi dada para ele também, mas de alguma maneira ele em algum momento quis seguir seus próprios passos, ele achou muito pesado negar a si mesmo, então ele pegou si mesmo de volta, se é que ele entregou um dia, né? Ou ele nunca entregou a si mesmo para Jesus, ou chegou ali nesse tempo, ele pegou si mesmo de volta e diz, eu vou decidir sobre a minha vida, eu vou vender, eu vou ter minhas 30 moedas de prata, eu vou seguir a minha caminhada sozinho. Então, nesse caso, Judas, ele foi um discípulo que abortou o processo de discipulado. Logo, não teve promessa cumprida, Sim. Não teve herança, não teve resultados bons desse discipulado. Nesse sentido, nós podemos romper com o processo de discipulado e logo não herdamos mais. É como alguém que estava num processo de adoção na casa de um pai, né? Digamos que um pai com posses, um pai com condições financeiras, estava em processo de adoção e tal, mas no meio do processo ele decidiu, não, eu não quero, eu quero ir para a rua, eu quero viver a minha vida, né? E daí então ele não recebe herança desse pai.
discipulado verdadeiro gera paternidade espiritual, que gera herança. Essa herança virá sobre a vida de um verdadeiro discípulo. Já o discípulo que fica falando mal do discipulador, o discípulo que fica falando mal do pai, o discípulo que fica sempre achando que sabe mais que o pai, até pode saber em alguma área, não tem problema. O meu filho Paulo, por exemplo, ele está estudando para medicina, passou 2 anos seguidos em medicina aí na Unisc, e certamente ele sabe muito mais do que eu, né, em todas essas disciplinas que ele está estudando. Mas não significa que por isso ele é insubmisso, ele me honra da mesma maneira. Perfeito. O Peter, por exemplo, hoje ele está muito melhor no inglês do que eu, né? Ele continua me honrando da mesma maneira. Quer dizer, ainda que um discípulo possa em alguma área ser bem melhor do que o pai, ele vai continuar falando bem do pai, amando o pai, honrando o pai, suportando, né? Dando suporte ao pai naquilo que precisar. Então, o grande erro de um discípulo, de alguém que está no discipulado, é achar que por alguma maneira, de alguma maneira, e se em alguma área ele está melhor do que o pai, ou tem mais dinheiro que o pai, ou algo assim, ele já não cabe mais dentro dessa paternidade, e ele então agora vai, né, alçar voo solo, né? Então, discipulado verdadeiro gera herança. Quer ter herança em Deus? Esteja dentro de um discipulado saudável. Honre o teu discipulador. O que o senhor tem para dizer para as pessoas que acabam desistindo ou estão pensando em desistir porque o processo está demorado? Processo demorado vai gerar um resultado ainda melhor, né? Não podemos desistir por um processo que está demorado. Nós vamos insistir, né? Nós vamos continuar lutando com a liderança. Esses dias eu fiz uma exposição sobre keep fighting, mantenha-te lutando, mantenha-te de pé, mantenha-te orando, mantenha-te submisso à palavra de Deus, mantenha-te na caminhada, mantenha-te dentro desse discipulado, porque a bênção virá, a bênção virá. Se você desistir, você vai jogar a toalha, você vai, digamos, estancar aquele processo de bênção. A bênção vem sobre aqueles que são fiéis até o fim. É forte a palavra em Apocalipse, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, se é um discipulado saudável, se é um projeto que já entendeu que é um projeto de Deus para esse discipulado, para esse ministério, então continue, porque a bênção virá. O senhor falou antes de Judas, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a diferença de Pedro e de Judas, porque os dois falharam, né? O discípulo que fale, reconhece que falhou e busca o colo do Pai de novo para a restauração, ele é um discípulo que ele vai ficar mais forte. Foi o caso de Pedro, ele se tornou um grande discípulo, né? Se tornou um grande homem de Deus, depois que foi restaurado na fé. Já Judas, possivelmente, ele ficou convencido no seu orgulho de que talvez ele estivesse certo. Muitos não entendem quem era Judas, por que é que ele agiu como ele agiu. Judas era um revolucionário. Judas era, na época, um Che Guevara. Era um Che Guevara de Israel. E Judas, ele tinha a ideia, ele se juntou a Jesus porque ele acreditou que haveria uma guerra física, que haveria realmente um agir político, militar, e que nessa ação político-militar de Jesus com os seus seguidores, eles iriam proclamar a independência do Império Romano. E quando ele viu que isso não iria acontecer, que estava perto já de Jesus morrer, e viu Jesus falando que ele iria morrer, ele se frustrou muito. E então a expectativa que Judas tinha de uma subversão,
de uma revolução política, ideológica, uma revolução militar. Quando ele viu que isso não iria acontecer, foi que ele decidiu entregar Jesus e acabar com tudo. Então, possivelmente, Judas foi levado a essa trajetória porque ele estava conectado com a terra. Ele queria a revolução aqui na terra. Ele não estava tão interessado no reino de Deus. Ele estava interessado no reino de Israel aqui na terra. E como as coisas aqui na terra não estavam dando certo para ele, ele então traiu Jesus. A diferença dos dois é mais ou menos assim. Pedro entendeu que para além da terra, para além das coisas materiais, havia um projeto de Deus, havia um projeto de ser pescador de homens, da ressurreição de Jesus, da pregação do evangelho para além de Israel físico. Já Judas ficou conectado muito com as coisas da terra. Então, se eu puder falar, por que é que teve dois desfechos bem distintos entre Judas e Pedro? Pedro conseguia visualizar as coisas eternas, as coisas do céu, as coisas espirituais, a ressurreição de Jesus e a igreja do Senhor Jesus se espalhando sobre a terra como um todo e não ficou preso no Israel físico. Judas ficou preso nas coisas materiais. Ele queria resultado material. Judas representa aquela pessoa que tentou com Jesus ter um resultado material, prosperar, ter uma revolução na sua vida e não teve, e depois chutou o balde com Jesus porque Jesus não funcionou para ela, né? Porque ela queria que as coisas mudassem aqui na terra. Ela não estava interessada com as coisas eternas, com o reino de Deus, estava interessada com o reino dela. Sim. Basicamente isso é o que aconteceu com Judas. E qual a importância da igreja, falando um pouquinho da rede apostólica, nesse sentido, para que, como se diz, que a gente tenha nenhum Judas, vamos dizer, né? Não menos Judas, mas que não tenha nenhum Judas e tenha mais Pedro. Sempre teremos todos os tipos de pessoas ao nosso redor. Sempre teremos. Aquelas que não se importam o mínimo com o que nós estamos falando, aquelas que não se importam o mínimo com a igreja, pelo menos por um período de tempo. Sim. Aquelas que se importam um pouco e nos visitam, aquelas que fazem parte da multidão, que só vêm nos eventos quando tem boia. Sim. Né? Aquelas que estavam com Jesus na multiplicação dos pães, as pessoas que vêm quando a gente faz um churrasquinho, quando a gente faz um evento especial, quando tem um convidado especial, quando elas veem que pode ganhar alguma coisa. Vai vir aí um homem de Deus que ora por milagres e curas. Algumas pessoas que nunca mais vieram na igreja aparecem, porque elas estão interessadas nelas, elas Sim. querem resultado para elas. E Deus sabe disso e por isso também Jesus disse: vinde a mim, se estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus sabe que através de milagres e curas e bênçãos que as pessoas estão atraídas a ele. Mas depois elas devem entender que o mais importante é o abençoador e não a bênção. Mas para que não se crie muitos Judas em nosso meio, a gente tem todo um arcabouço de treinamento, né? Temos muitas informações sendo divulgadas pelos pastores, pelos pais apostólicos, o próprio apóstolo Ricardo. Temos os eventos importantes da rede, né, que é alinhamento através da conferência de líderes, conexão vertical, também retiro de pastores, é muito importante para alinhar toda a igreja. Então nós tentamos nos prevenir de que não se crie muitos desses discípulos problemáticos em nosso meio, ou não permitir que eles acessem poder nas igrejas, não permitir que eles acessem o púlpito, o palco, microfone, não permitir que eles falem muito em nome da igreja ou da rede apostólica para que eles não venham a trazer prejuízo. Então, com a visão celular, a gente consegue identificar os pequenos Judas já lá embaixo, se mobilizando lá embaixo, e aí dificilmente eles vão conseguir crescer muito no nosso meio. Na primeira célula, já eles vão começar, se eles assumirem célula, eles vão começar a dar problema, vai conseguir perceber algum tipo de problema, então eles não acessam lugares mais altos. Sim. A igreja em células é uma proteção nesse sentido, porque se uma primeira manifestação de liderança
seria já o palco, o púlpito, já seria o microfone, e muitas igrejas têm isso, né? Aí você não conhece a pessoa de fato. Ele pode estar pregando bem, falando bonito, né? Mas você não sabe como está o coração dele. Sim. A igreja em células e o discipulado ajuda a gente a conhecer mais o coração do discípulo. Perfeito. A gente já chegando no final já do terceiro episódio aqui da nossa série sobre discipulado. Então a gente pode, né, levar por ensinamento hoje que, né, tu seguir Jesus não é só levantar a mão no culto, né? É uma decisão diária, é renúncia, é permanência e é transformação. E, profeta, queria que o senhor deixasse uma palavra final aí para quem, né, quer e deseja viver esse discipulado verdadeiro, né, mas ainda sente, né, que luta para entregar completamente a vida para Cristo. Viver com reservas é muito ruim, em tudo. Viver com reservas. Tipo um casal que vive com reservas, sabe? Não se entrega completamente, tem reservas. Meu celular você não mexe, tem senha, né? Essas coisas de viver com reservas é complicado, porque não tem uma vida inteira íntegra, está se pisando em casca de ovos em várias horas, em vários lugares. Isso aqui eu não posso mexer nesse assunto porque a pessoa não quer. Então, filhos que não podem ser verdadeiros com os pais, filhos que têm que esconder coisa dos pais, não é legal de maneira alguma. Viver com reservas. E viver com reservas com Deus também não é legal, não é uma vida espiritual plena. Então, enquanto a pessoa ela se segura, ela não se entrega por inteiro, ela não se entrega a um discipulado. Por exemplo, eu não vou confiar a minha vida, abrir a minha vida para alguém. Quem é esse alguém? Né? Eu não vou abrir a minha vida para ninguém. Então, essa pessoa está vivendo com reservas. Ela vai ser sempre um cristão superficial. Ela vai se sentir um cristão superficial também, no geral, porque ela não tem com quem abrir o coração. Então, ser um discípulo de verdade é você viver um cristianismo sem reservas. Perfeito. Então, gente, agradeço vocês que estão nos assistindo e lembrando que quem quiser adquirir o livro do Profeta, Os Céus Abertos, o link está embaixo na descrição e também o WhatsApp dele está na descrição também, já pode falar direto com o Profeta aí. Shalom, shalom. Até o próximo.